Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso Creatina, Bases e Estratégias Aplicadas da Suplementação. A ideia deste curso condensado sobre creatina é, primeiro, trazer as bases do que são os efeitos da creatina, onde ela se instala no organismo, o que ela pode fazer, quais são os modelos experimentais iniciais que investigaram sua ação, até a sua questão aplicada, até a sua questão de como ela pode funcionar e para qual população especificamente ela está dirigida, quando ela é aplicada trazendo ganhos importantes para o organismo e quando ela pode ser aplicada trazendo desafios mais importantes para o indivíduo comum, para o atleta, uma pessoa idosa. Então, conhecer esse panorama faz com que um suplemento que é de altíssima qualidade, tão bem estudado como a creatina, se aplicado da forma correta, ele dará grandes resultados. Entretanto, se aplicado de uma forma equivocada, ele pode trazer consequências não tão interessantes assim. Então, essa é a proposta desse nosso curso condensado, para que dê a você segurança, garantia no momento da prescrição nutricional da creatina e que isso lhe traga a certeza de que esse consumo pelo seu atleta, pelo seu paciente, ou até mesmo por você, traga aquilo que você espera, aquilo que você deseja. Então, esse é o desafio, a proposta do nosso curso, capacitar você a usar a creatina de uma forma segura, consistente, e a partir daqui você possa ler todos os artigos e todas as matérias sobre creatina, podendo efetivamente se posicionar, sabendo o grau de evidência que aquele resultado tem, o grau de evidência que aquele estudo traz, e se isso efetivamente é algo relevante para você. Então, iniciando a nossa primeira aula do nosso curso, Creatina, Bases e Estratégias Aplicadas à Suplementação, vamos definir quem é essa creatina, como surge a creatina na ciência e, posteriormente, como ela surge de uma forma aplicada à atividade física, que vai ser um dado bem interessante, porque a gente vai conseguir unir a questão histórica a essa questão mais atual da utilização da creatina. Então, a creatina, ela foi isolada e nomeada por Michel Eugène Chevreul. Próxima visita que vocês fizerem a Paris, que vocês forem lá visitar a Torre Eiffel, vocês vão verificar que existem vários nomes na base da Torre Eiffel. Então, você tem Lavoisier, Ampère, Chevreul e Flachat. Então, você vai perceber que o Chevreul ele está logo após Ampère, dada a relevância desse cientista para a história, para toda a cultura francesa. Eu vou explicar rapidamente por quê. Chevreul, ele era um químico, ele era filósofo, enfim, ele tinha toda uma formação ali. Ele isola a creatina quando ele faz o que seria mais ou menos uma carne cozida no vapor, né? Então, ele submete essa carne a um aquecimento no vapor e a parte do que sai dessa carne é isolada, ela goteja numa região diferente, como se fosse ali um chá de carne, e esse suco ele consegue identificar a creatina. E a gente está falando isso lá do século XIX. Então, Chevreul isola isso há muitos anos atrás. O que quer dizer que a creatina não é uma estrutura quimicamente jovem, ela é uma estrutura quimicamente bem conhecida da ciência, porém, os seus efeitos enquanto suplemento nutricional já são mais recentes, já são mais atuais, mas ela é uma estrutura química já bem conhecida. Chevreul, ele também ficou muito famoso na cultura e na história da França, porque Chevreul ele venceu um concurso promovido por Napoleão III, quando, no momento de crise econômica na França, o francês ele tem uma ligação muito forte com a manteiga, então a manteiga faz parte do hábito alimentar do francês, e pelo custo da produção dessa manteiga, ela estava ficando de difícil acesso para a população de uma forma geral. Então, nesse concurso, Napoleão queria desenvolver um análogo, né, da manteiga que pudesse ser utilizado por toda a população.
e Chevreul consegue desenvolver o que posteriormente recebe o nome de margarina, que não tinha nada a ver com o que ele desenvolveu à época. Quando ele desenvolveu a margarina, à época ela era feita com banha de mama de animal, gordura de animal, batido e emulsificado, até chegar numa consistência pastosa de sabor semelhante à manteiga. Então, não tem nada a ver com a margarina que nós conhecemos hoje, que é quase que totalmente vegetal ou totalmente vegetal, com uma estrutura química completamente diferente, adicionada ali de substâncias que podem ser interessantes para o coração, para as artérias, enfim. Então, a história da margarina inicial é diferente da história da margarina dos dias de hoje. Mas, voltando à história da creatina, a creatina ela foi, então, isolada por Chevreul no século XIX e ela começa, então, a ser conhecida a partir dali. O que nós temos em termos de creatina nos diversos organismos, né? Se a gente pegar aqui a nossa árvore evolutiva, né? Pegando lá desde os protozoários, então a gente vai encontrar nos protozoários a estrutura como a arginina, nós temos nos colenterados arginina, nos plateumintos também arginina, nos equinodartas, nós já começamos a ter arginina e creatina, né? No tunicata, nós temos arginina e creatinas, no hemicordata, arginina e creatina, e nos vertebrados todos nós temos creatina. Quando nós partimos, então, para o lado direito, as poríferas, nós temos arginina e creatinas, nos anelídeos, né, nas nossas minhocas, nós temos arginina, creatina, glicosiamina, nós temos taurociamina, nós temos ali quase todos os derivados que nós temos semelhantes a argininas. Nos artrópodas, nós temos nos crustáceos a arginina, nos insetos arginina e creatina, e nas aranhas, nos aracnídeos, nós temos arginina e creatina. E nos moluscos, nós temos a arginina. Um dado importante, não é a creatina que faz o aracnídeo ter aquela propulsão. Quando você vê uma aranha saltando, muitas vezes o seu tamanho, né? Então, quando você vê o salto de uma aranha, seria como um ser humano saltar algo em torno de 80, 90 metros. Né? Esse salto feito pela aranha não tem nada a ver com a presença da creatina, tem a ver com uma propulsão que a aranha consegue, semelhante ao movimento hidráulico, onde ela abre válvulas cardíacas que mandam esse coração para as patas e fazem esse movimento hidráulico. Então, não acredito em ninguém que fale que o salto da aranha é por conta da creatina, porque não é. O salto da aranha, ele é exatamente um mecanismo completamente diferente, que envolve uma característica bem interessante dessa característica, né, dos aracnídeos. Muito bem, conhecendo isso, a gente consegue também identificar, e por que essa tela é tão relevante? Ela é relevante porque ela começa a dar para nós quais são os alimentos que nós iremos ter creatina quando nós fizermos o consumo. Então, nós temos ali nos hemicordatas e nos vertebrados a nossa maior disponibilidade de creatina, porque é exatamente essa característica evolutiva que nós temos da produção da creatina. Nós não teremos nos moluscos, por exemplo, nós poderemos ter uma pequena quantidade nas poríferas, nos anelídeos, porém a quantidade maior sempre é para a nossa esquerda aqui nessa tela, que são os vertebrados, que é onde a gente vai ter. Depois eu tenho uma tela, numa próxima aula, onde eu mostro para vocês os alimentos aonde nós temos maior concentração de creatina. Vocês vão verificar que alguns peixes fornecem uma grande quantidade de creatina, porém nós não temos em vegetais uma grande quantidade de creatina. Muito bem, avançando um pouco na história da creatina e o papel dessa creatina no nosso organismo, nessa tela nós temos o overview de toda a ação da creatina. Então, o papel mais conhecido da creatina é a sua geração de fosfarilcreatina, ou como vocês vão encontrar em livros textos de fisiologia e de bioquímica, ou a creatina fosfato ou fosfato de creatina, também é um nome dado ao fosfarilcreatina. Qual é o papel?
a fosfarilcreatina é uma reserva energética boa e importante, porque o nosso corpo ele tem uma concentração estável de ATP. Só que essa concentração, teoricamente estável, ela é abalada todas as vezes que o grupo muscular utilizado para determinada contração precisar de energia. Então, eu estou aqui sentado falando com você. Se eu levantar, a minha musculatura da coxa, glúteo, perna, vai demandar energia, eu vou degradar as minhas reservas de ATP, ou melhor, aquela concentração que eu mantenho estável de ATP, e aí entra em ação o fosfarilcreatina, fazendo essa ressíntese do ATP. Porque eu falei intencionalmente de reserva e depois falei, não, de concentração que eu mantenho estável, porque o nosso corpo, ele a princípio não tem reserva de ATP. Todo ATP que está ali, ele está num fluxo contínuo de síntese e degradação. Então, nós produzimos pelo processo oxidativo e nós degradamos, produzimos e degradamos. Só que na medida em que você tem uma produção de ATP que supera a concentração de ADP, esses processos de síntese, eles são deprimidos. Então, a gente passa a produzir menos porque equalizou a relação ATP-ADP. Na medida em que nós temos ali uma grande demanda de energia, seja por qualquer motivo, por um processo inflamatório, por uma contração muscular, aí o que nós fazemos é tirar essas amarras, que são as enzimas reguladoras, que vão produzir maior quantidade de ATP. E aí eu faço essa síntese de ATP acontecer para repor essa concentração. Então, o primeiro sistema e o mais rápido de todos é a degradação de fosfarilcreatina à creatina, porque é uma reação unenzimática, apenas uma enzima é necessária para isso, e você consegue muito rapidamente repor as reservas de ATP. Então, quando temos esse abalo, rapidamente, fosfarilcreatina é hidrolisado. Caso esse abalo persista, nós utilizaremos as outras vias, como degradação de glicose, degradação de ácido graxo, e por aí vai. Mas nessa tela nós destacamos, nesse primeiro dado, à esquerda, que você pode observar ali, é o papel da fosfarilcreatina fazendo a ressíntese do ATP. E aí, para ressintetizar a fosfarilcreatina, eu vou precisar de energia de novo, eu vou precisar de ATP. Então, quando eu quero pegar a creatina e unir a um fosfato novamente, eu gasto energia para isso. Então, a ressíntese de fosfarilcreatina só acontece quando a minha célula muscular tiver sobra de energia. Isso quer dizer, quando ela começar a produzir mais energia do que eu preciso. Só aí que vai acontecer. O que significa que, numa atividade de alta intensidade, essa reposição de fosfarilcreatina ela é prejudicada. Ela acontecerá de uma forma muito limitada, porque a disponibilidade de energia para que essa reação aconteça, ela é muito pequena. Então, nós temos ali uma limitação nessa capacidade produtora. Continuando, então, quando nós pensamos nessa energia necessária, ela virá da degradação do glicogênio até ácido pirúvico ou piruvato, e isso gera o ATP necessário para que a gente consiga fazer essa ressíntese. Porém, como consequência dessa produção de ácido pirúvico, de piruvato, nós temos a produção de lactato. E esses dois, piruvato e lactato, são sais derivados de ácidos e têm como consequência o aumento das concentrações de íons H+, que promove uma redução do pH no interior da célula muscular. Por que eu digo isso? Porque se você tiver uma acidose no interior da célula muscular, todo esse processo de reposição de fosfarilcreatina, todo o processo de reposição de ATP vai ficar prejudicado, vai ficar desacelerado. Então, nós passaremos a fazer uma ressíntese mais lenta, mais difícil por conta dessa alteração do pH. Um outro dado importante é que boa parte da síntese de fosfarilcreatina acontecerá, como a gente pode ver nessa imagem, na crista mitocondrial, nessa bolinha amarela que vocês estão ali vendo na tela. Por quê? Porque é exatamente nesse ponto que nós temos o sistema de transporte de elétrons, aonde o íon H+, ligado ao NAD, transformado em NADH, também é capaz de gerar energia, e nós faremos toda a ressíntese de fosfarilcreatina, repondo essa nossa reserva de fosfarilcreatina.
Então, quando nós pensamos em reserva energética, ATP nós não temos reserva. Todo ATP que está ali está sendo degradado e produzido. Aquela concentração que a gente vê, ela não é uma concentração estável, ela é uma concentração dinâmica, ou seja, resultado de síntese e degradação. Quando nós vamos ressintetizar a fosfarilcreatina, nós precisamos desse sistema mais oxidativo, e esse sistema oxidativo ele acontece no interior da mitocôndria e tem como consequência a degradação de fontes de energia e a produção de CO2 e água. Então, nós temos ali uma demanda energética importante para que todo esse processo de ressíntese do fosfarilcreatina aconteça. Então, fazendo um resumo dessa tela que vocês têm à frente de vocês agora, o que ela mostra é o seguinte: ATP não é uma reserva de energia, ela é uma concentração dinâmica. Existe uma síntese e uma degradação. Fosfarilcreatina é uma reserva de energia, porque ela fica, de uma certa forma, estabilizada e ela vai ser modificada quando nós tivermos um rápido abalo na concentração de ATP e um rápido incremento nas concentrações de ADP, né? ADP, D de dado. Então, quando você aumenta ADP, você sim estimula essa degradação de fosfarilcreatina. Então, nesse contexto, nós temos um dado que mostra o seguinte: qual que é um estado de reserva imediata para nós, fosfarilcreatina, não ATP. Qual é uma resposta que nós temos de ressíntese dessa fosfarilcreatina? É se nós tivermos rapidamente a reposição de ATP dentro da célula. Caso isso não ocorra, o sistema mais efetivo para essa ressíntese de fosfarilcreatina acontecerá na crista mitocondrial, onde o sistema de transporte de elétrons, aí sim, fará a ressíntese de fosfarilcreatina, aumentando essas reservas no interior da célula muscular. Então, quando você pensa numa pessoa fazendo atividade física, você está lá na academia, fazendo seu treinamento com pesos, o que está acontecendo? Você está degradando ATP a ADP e está degradando fosfarilcreatina a creatina. Tá? Quando você suplementa com creatina, o que você consegue? Você consegue manter por um tempo mais prolongado a sua ressíntese de ATP a partir dessa reserva de fosfarilcreatina. Então, essa reserva de fosfarilcreatina, ela é o suficiente para fazer uma ressíntese desse ATP por um período maior. Muito bem, isso vai aumentar a sua força? Não, não vai aumentar a sua força. Isso vai fazer com que você, ao fazer um treinamento com uma carga máxima sua, ao invés de fazer 5, 6 repetições, você conseguirá fazer 7, 8, 9 repetições. Então, você aumentará o número de contrações máximas, porém, você não aumentará agudamente a carga máxima. A carga máxima, ela será resultante desse treino por um período mais prolongado, usando essa capacidade elevada que você passa a ter com a suplementação de creatina. Muito bem, se nós pegarmos os dados históricos, né, esse é um trabalho muito interessante do Fitch e do Shields, é um trabalho de 1966, e ele traz dados aqui extremamente relevantes quando nós pensamos nessa eficiência da creatina para que ela possa ser utilizada pelo nosso corpo. O primeiro ponto importante é em relação à concentração que nós precisamos. Então, à esquerda de vocês, você consegue ver um gráfico que ele coloca aqui a maior eficiência no índice de distribuição da creatina, ela acontece com uma concentração 0,10 molar. E é exatamente isso que nós identificamos quando nós pensamos nessa eficiência da suplementação para que a gente consiga rapidamente nutrir os tecidos. Então, você tem, a partir dessa concentração, uma fácil distribuição pelos tecidos que se beneficiam da creatina, que, a princípio, a gente já vai falar quais são os músculos, o músculo cardíaco e o sistema nervoso central, muito embora nós tenhamos também a presença de creatina nos espermatozoides, muito embora nós tenhamos a presença de creatina nos óvulos
então nós temos a creatina espalhada por todo o organismo, mas fundamentalmente músculo estriado esquelético, músculo cardíaco e sistema nervoso central são os três que recebem um aporte maior de creatina e lá ficam armazenados. Então, nessa concentração, quando mantido estável, nós conseguimos distribuir creatina por todas as células de todos os tecidos que são beneficiados pela presença de creatina no sistema. Um outro dado relevante é quando nós pensamos em como essa concentração de creatina ela pode determinar a concentração interna de creatina. Então, nesse gráfico central, você verifica ali que quando você eleva a concentração de creatina, você rapidamente distribui e começa a saturação dos tecidos a partir da creatina. Então, é importante não só a dose consumida, mas o tempo de consumo dessa creatina. Então, esse dado é um dado relevante, porque ele vai mostrar para nós como nós conseguimos aumentar essa quantidade de creatina no organismo. E o primeiro ponto importante é a manutenção das concentrações estáveis de creatina no nosso organismo, e por isso o efeito da suplementação cronicalizada, garantindo essa nossa capacidade de distribuição da creatina. E o outro dado é a quantidade de creatina perdida pelo músculo. Então, nessa tela central também nós temos ali a quantidade de creatina perdida pelo músculo em horas, e nós teremos um dado relevante, que será a quantidade de creatina que o nosso corpo vai perder. Então, nós perderemos aproximadamente 2 gramas de creatina na forma de creatinina por dia. Isso porque essa conversão de creatina a creatinina é uma conversão não enzimática. O nosso corpo não requer qualquer tipo de enzima, é a única reação não enzimática presente no nosso corpo, e na medida em que você aumenta a concentração de creatina no sistema, você aumenta a eliminação de creatinina também pelo sistema. Então, o nosso organismo ele fica ali muito bem equilibrado com essa situação. Então, nós temos ali, então, o primeiro dado relevante, qual é a concentração? Segundo dado relevante, eu preciso de uma concentração constante. Terceiro ponto, eu sei que eu tenho uma perda. Bom, se eu sei que eu tenho uma perda, eu sei qual a quantidade que eu preciso ingerir e eu sei o quanto eu saturo, eu consigo entender toda a dinâmica, né? O estado de equilíbrio que eu tenho da creatina. Eu sei como suplementar, quanto suplementar e por quanto tempo suplementar. Então, eu sei que se eu mantiver a concentração circulante de creatina estável, eu vou manter a distribuição de creatina nos tecidos estáveis, eu vou manter todo o sistema estabilizado, né? Esse é o ponto relevante. E nós temos a temperatura ideal aonde essa creatina ela consegue ser incorporada no nosso organismo. Então, nós temos ali uma temperatura muito próximo, um pouquinho abaixo da fisiológica, aonde já alcançamos uma grande quantidade de creatina sendo distribuída pelo nosso organismo, então acima de 32, 33 graus, a partir dali ela é estabilizada, então nós temos o nosso corpo a 36, a distribuição máxima com a maior eficiência, então nós sabemos agora que com temperatura corporal ela é ideal, o consumo constante vai fazer com que fique estabilizada a distribuição, que essa distribuição, a partir de uma concentração estabilizada, ela se mantém constante e que nós sabemos qual é a perda diária de creatina. Então, colocando tudo junto que a gente tem, que é a concentração de creatina, aonde você alcança uma distribuição máxima, é por volta de 3 gramas, que corresponde a 50% a mais da quantidade de creatina perdida pelo tecido muscular. Então, a gente coloca 50% a mais do que se perde, nós temos 3 gramas. Esse consumo cronicalizado significa que nós alcançaremos essa saturação máxima por volta de 30 dias e que isso acontece independentemente do exercício, ou seja, eu não preciso contrair a musculatura para incorporar mais creatina, eu não preciso desse consumo alimentar junto com a creatina, que esse transporte ele pode ser discretamente favorecido pela presença de glicose ou não, mas ele vai ser transferido de qualquer maneira. Então, nós sabemos, então, dose, 3 gramas eu consigo saturar esse meu organismo em 30 dias.
não tem horário para o consumo. A temperatura corporal que nós temos, ela é ideal para esse transporte periférico. E, com isso, nós temos já o estado de equilíbrio dessa creatina no nosso organismo. Eu chamo a atenção para um outro ponto importante, e que é essa tabela número 1, eu até risquei ali em vermelho para chamar a sua atenção, aonde eu tenho o total de água antes da incubação e o total de água após a incubação. Então, eu tenho ali 76,8 percentual da água do peso e eu tenho 79,3. Observe que nós aumentamos aproximadamente 3%. Se eu aumento em 3% o peso do tecido muscular, significa que, invariavelmente, eu terei um ganho de peso muscular a partir do momento que eu suplemento o indivíduo com creatina. E esse ganho de peso, ele é, na verdade, um ganho de peso magro. Então, ao aumentar a ingestão de creatina, eu vou aumentar as minhas reservas de fosfarilcreatina, eu vou aumentar as minhas reservas de água e eu terei como consequência o aumento da minha densidade. Então, sempre que eu fizer a suplementação de creatina, é esperado aumento de peso e aumento de densidade do indivíduo, do atleta. Se não ocorrer o aumento de peso nem o aumento de densidade, provavelmente ou aquele organismo já estava saturado de creatina ou aquela creatina estava com algum problema, porque se ela estiver efetiva, funcionante, eu terei sempre aumento do peso corporal e eu teria aumento da densidade corporal. É exatamente por isso que eu já chamo a sua atenção em relação à suplementação no momento que você fará com o seu atleta, com o seu cliente, ou mesmo com você. Se você suplementar um atleta que a densidade corporal modifica a mecânica dele, por exemplo, na atividade que ele faz, isso irá prejudicar esse desempenho, porque ele precisará aprender a nadar, por exemplo, naquela nova posição. Ele precisará aprender a saltar com vara naquela nova densidade. E ele precisará aprender a fazer a atividade que ele faz numa nova situação mecânica, ou seja, a consequência disso é exatamente uma mudança que nós temos da eficiência do atleta a partir dessa nova densidade corporal. Então, a suplementação de creatina, ela é importante, ela traz benefícios, ela traz ganhos, porém, todos esses benefícios e todos esses ganhos, eles precisam ser cuidadosamente avaliados quando nós pensarmos em quando fazer em relação ao período de competição do nosso atleta. Caso contrário, aquele grande ganho, aquele grande resultado que ele poderia ter é um tiro no pé. Se você aumentar a densidade de um nadador, muda a mecânica dele na água. Se você aumentar a densidade de um saltador, você muda a mecânica dele no salto. Se você mudar a densidade de um indivíduo que faz aquele salto na neve, você muda o tempo de voo, porque ele vai ficar mais pesado, ele vai voar menos. Então, todos esses dados, eles precisam ser cuidadosamente avaliados para que você consiga extrair o maior resultado possível nessa dose adequada de creatina. E a creatina não significa quanto mais, melhor. Ela tem a dose certa, ela tem a dose precisa, que nós vamos discutir ainda nas próximas aulas, para que a gente consiga efetivamente ter o melhor resultado desse nosso cliente, desse nosso paciente, desse indivíduo. Muito bem. Aqui faz parte de um estudo in vitro, eu quis trazer para mostrar a vocês o quanto o nosso músculo ele vai perdendo de creatina ao longo do tempo. Então, aqui embaixo, em horas, obviamente, esse aqui é um estudo in vitro, mas ele mimetiza, de alguma forma, como o nosso organismo consegue fazer essa perda ou fazer esse equilíbrio de creatina. Então, o nosso organismo ele não manterá uma grande concentração de creatina se ele não tiver também um aporte alimentar de creatina. A tendência dele é, ao aumentar a entrada de creatina, aumentar a saída também de creatinina. E esse ciclo ele vai acontecendo. Você precisa, então, sempre aumentar a dose? Não, você precisa garantir que a quantidade diária perdida seja sempre inferior à quantidade diária submetida à suplementação. Ou seja, se eu suplemento e garanto
que esse indivíduo ele está tendo uma reposição daquela creatina que ele tem perdida, ele vai constantemente aumentar a sua reserva de creatina, ou ele vai constantemente, a partir do momento da saturação, preservar a sua concentração estável de creatina. Então, como você pode ver nesse gráfico, nós temos um incremento do percentual de creatina perdido a partir do momento que você tem a maior concentração, vai subindo, em até 3 horas eu alcanço o ponto máximo. Então, a partir do momento que o seu corpo estiver saturado de creatina, ele começa a ter essa eliminação, aonde você tem um percentual próximo a 50% do que tem ali de creatina perdida pelo tecido muscular. E é exatamente essa a quantidade que nós acabamos de falar. Em média, você vai ter 3 gramas de creatina, alcançando 50% a mais da quantidade de creatina que é perdida diariamente, e com isso mantém-se um balanço positivo, ou seja, você mantém a concentração celular estabilizada de creatina. Lembrando que isso vai ser distribuído equanimemente, porém, os tecidos contráteis, eles são favorecidos para ter sempre a maior disponibilidade na medida em que você degrada ATP, gera ADP, você ativa todo o sistema de degradação de fosfarilcreatina e todo o sistema de ressíntese de fosfarilcreatina. O que eu quero dizer com isso é, o músculo exercitado, ele é sempre prioritário nesse recebimento, nessa incorporação de creatina no organismo, para que ele faça a sua maior reserva de creatina. Então, suplementar o indivíduo com doses constantes, crônicas, não altas, 50% maior do que é o recomendado, ou seja, se ele perde 2 gramas, 50% maior, 3 gramas, ele vai manter a sua concentração estabilizada de fosfarilcreatina. E aí, eu trago um dado relevante. Se você pensa em uma suplementação cronicalizada, e você tem um indivíduo que tem uma alimentação onde ele já tenha nutrientes e alimentos que forneçam ali para ele creatina, a necessidade diária de suplementação de creatina dele será mais baixa do que ele mesmo sem esses alimentos. Então, vamos supor que eu pego um indivíduo que mora numa cidade litorânea, mora aqui no Brasil, próximo ao mar, e tem semanalmente o consumo de peixe fresco, ele tem ali uma grande disponibilidade ali de creatina para ele. Então, a suplementação, ela não precisa ser uma dose tão alta, porque ele tem alimentos que diariamente atendem essa necessidade. Já eu posso pegar um indivíduo que tem um hábito alimentar onde a ingestão de alimentos que forneçam creatina são muito baixos. Um indivíduo vegetariano, um vegano, já esse indivíduo, eu posso pensar na concentração mais alta de creatina, pensando perto dos 3 gramas, porque ele não tem uma quantidade diária ingerida através dos alimentos de creatina. E esse dado é um dado relevante. Qual é a população que mais responde à suplementação de creatina? Muito bem. A população que mais responde à suplementação de creatina é aquela que não tem o consumo alimentar de creatina, ou seja, os vegetarianos e veganos respondem mais efetivamente à suplementação de creatina do que um indivíduo onívoro, que tem presente regularmente a carne na sua alimentação, pode ser o peixe, pode ser uma carne bovina, ele terá sempre essa disponibilidade de creatina alimentar para conseguir fazer a sua ressíntese de fosfarilcreatina. Então, quando você for olhar para o seu cliente, para o seu paciente, para o seu atleta, observe qual é o padrão alimentar e não vá suplementar como se fosse uma lei ou uma regra que serve para todos, e não serve para todos. O indivíduo que já tem na sua alimentação fontes de creatina, ele poderá se beneficiar de um consumo em doses menores de creatina para que ele possa ter esse resultado. Caso contrário, ele vai ficar enriquecendo o esgoto de creatinina, porque a maior parte dessa creatina vai ser perdida. Nós iremos ver esse dado também mais adiante, e isso vai ficar muito mais claro do que somente eu falar aqui para você, mas nas próximas aulas a gente vai ver isso. Então, aproveitando essa tela,
O que eu quero dizer com essa tela é que nós precisamos de um consumo regular de creatina, que pode ser através da alimentação ou suplementação, para manter as concentrações estáveis. Lancha, e se eu parar de suplementar? Em quanto tempo, em média, eu vou perder essa creatina? Em média, você tem o restabelecimento dessas reservas de creatina ao estado fisiológico não suplementado entre 30 e 40 dias. Existe uma grande variabilidade dos dados na literatura, porque vários autores adotam padrões, metodologias diferentes para essa mesma investigação. Porém, em média, de 30 a 40 dias, você recupera o estado fisiológico do indivíduo antes da suplementação. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você pegue um indivíduo idoso que deixa de consumir carne. Qual a consequência disso? Isso é muito frequente, né? O idoso ele tende a diminuir o consumo de carne por mudanças no paladar, mudanças na dentição, por vários outros fatores. Então, ele tende a diminuir essa reserva de creatina dele. Então, o que você pode fazer? Uma suplementação de dose baixa cronicamente, para preservar essa reserva de creatina fosfato nesse indivíduo. Lembrando que a manutenção dessa reserva de fosfarilcreatina, ela será sempre associada com o ganho de peso. Se o indivíduo tiver alteração rápida de peso, uma das possibilidades é redução do consumo de creatina na alimentação. Então, a creatina ela determina aumento da quantidade de água, aumento do peso magro, porém ela não engorda, como algumas pessoas falam, ela vai engordar. Não, ela não engorda. Ela vai promover aumento de massa magra e não de massa gorda. Um outro dado relevante que nós temos é em relação à capacidade cognitiva, que é o outro ponto relevante para o idoso. A gente também vai falar mais detalhadamente adiante, mas nós temos claramente hoje na literatura uma boa consistência de dados que mostra que a suplementação de creatina ela é efetiva para preservar atividades não só energéticas, mas também atividades pleiotrópicas, que a creatina age no sistema nervoso central, preservando a integridade celular. Veja, a suplementação de creatina ela não vai conseguir impedir que um idoso desenvolva o Alzheimer, se isso for a característica dele, a demência senil. Porém, ela pode ajudar a desacelerar o processo. Então, ela não impede que ocorra, mas ela desacelera o processo e faz com que essa lentificação do processo garanta mais tempo para esse indivíduo poder ser cuidado, usar os medicamentos mais novos que a ciência produza e, com isso, ter uma evolução mais lenta da doença e uma longevidade maior também. Um outro dado relevante é em relação a tecidos que possam sofrer redução do aporte vascular e redução do aporte de oxigênio. Hoje nós sabemos que ter ali uma reserva de fosfarilcreatina, por exemplo, no coração, é uma estratégia interessante, principalmente se esse coração sofrer uma isquemia miocárdica, que pode levar o indivíduo a óbito. Se ele tiver uma reserva a mais de fosfarilcreatina, não que isso vá salvar esse indivíduo, mas aumenta a chance de sobrevida, porque aquele coração mantém as suas células rígidas por um período maior, mesmo na ausência de oxigênio. Então, hoje nós olhamos para a creatina de uma forma mais ampla do que apenas uma fonte de energia para o tecido contrátil, e a gente olha como uma fonte de energia mais ampla para todo o organismo, para o sistema nervoso central, para o músculo cardíaco, e mais adiante a gente vai falar também na gestação, para o feto, que pode nascer com uma isquemia por circular de cordão. Esse aporte de creatina precocemente pode ajudar essa criança. Enfim, tem várias outras características que a gente verifica aí que podem trazer benefício para várias pessoas. Então, sabendo dessa dinâmica da creatina, como nós dissemos na tela anterior, saber qual a temperatura ideal, o quanto tempo leva para saturar e qual a concentração, qual é a quantidade perdida e qual é o tempo que nós levamos para saturar e qual é a variabilidade do peso, mudando a densidade, sabendo como acontece a perda muscular de creatina, nós podemos claramente afirmar que
a suplementação de creatina, ela pode trazer ganhos a vários tipos de indivíduos, a várias populações, porém, ela precisa ser cuidadosamente utilizada em relação ao momento do consumo para que essa suplementação traga ganhos, mitigando os prejuízos. Quais seriam os prejuízos? Invariavelmente, ela vai trazer ganho de peso e ganho de densidade. Se a gente pensar numa pessoa que é submetida a um ambiente hídrico, se a gente pensar um nadador, um surfista, ou se nós pensarmos mesmo num idoso que faz atividade como fisioterapia no meio líquido, nós precisamos ter a clareza que a suplementação pode alterar a densidade e alertar para que esse cuidado esteja presente nesse dia a dia do idoso, impedindo que ele sofra alguma consequência disso. Então, a mudança de densidade, ela vai além dessa questão da performance esportiva. Ela também pode determinar um risco à saúde do idoso, que pode trazer como consequência ali esse risco dele de perda de controle motor, que pode trazer para ele uma mudança do padrão mecânico, porque ele ganhando massa, ele muda a postura dele. Tudo isso pode ser positivo, desde que cuidadosamente pensado no momento e em todos os profissionais envolvidos nessa questão da suplementação, porque envolve não apenas um ganho energético, mas envolve também uma mudança da mecânica desse indivíduo ao longo do tempo. Então, como nós falamos, é importante saber a dose, é importante saber o momento do consumo, é importante saber a distribuição dessa creatina no organismo como um todo, é importante saber a variação que nós teremos do peso corporal. Normalmente a gente fala em torno de 3% do peso corporal, então quando a gente fala de um indivíduo de 70 quilos, a gente está falando de 2 quilos. 2 quilos a mais de tecido magro muda muito a densidade. Se nós pensarmos num atleta de natação, qual é a posição que vai mudar? Muda fundamentalmente porque a massa muscular maior vai estar em membros inferiores. Se muda essa densidade em membros inferiores, ele naturalmente vai fazer esse movimento, sendo que ele se desloca para cá, ou seja, ele vai arrastar uma área maior nessa superfície do meio líquido, então ele tende a ter uma área de arrasto maior também, e o desempenho dele pode ser prejudicado. Se você sabe disso, o que você faz? Não vai fazer essa suplementação próximo a uma competição, próximo ao momento onde ele tem uma classificação, porque ele terá essa mudança na mecânica e o desempenho dele será prejudicado. Então, esse dado é um dado relevante. Nós precisamos ter atenção no momento ideal da suplementação. Por quê? Creatina é um grande suplemento, porém, usado da forma errada, ela pode trazer consequências indesejadas. E uma delas é exatamente essa mudança na densidade corporal. Então, quando nós pegamos todas essas informações juntas, o que nós temos? Pense na suplementação do seu atleta e como você imagina que ele possa ter ganhos a partir dessa suplementação, sabendo que todas essas variáveis que eu acabei de comentar com você vão acontecer. E sabendo que se o seu atleta for um indivíduo que tenha um consumo limitado de alimentos contendo creatina, que a gente vai ver mais adiante quais são, ele tende a ter uma resposta mais rápida à suplementação. Consumiu menos, incorpora mais. Consumiu mais, incorpora menos. Consome mais, altera pouco a densidade. Consome menos, altera muito a densidade. Sabendo disso, você pega o seu atleta e verifica qual é o momento ideal para que ele faça o uso desse suplemento e tenha ganhos nesse sentido. Um outro dado importante que nós veremos a seguir é que a creatina ela é naturalmente eliminada na forma de creatinina. Então, sabendo disso, a gente vai explicar isso mais detalhadamente adiante, mas sabendo disso, a suplementação de creatina ela altera as concentrações de creatinina e ao alterar as concentrações de creatinina, se o profissional de saúde que acompanha esse atleta, esse indivíduo, não tiver essa lucidez, ele tende a acreditar que existe ali uma sobrecarga renal e isso não é verdadeiro. Esse aumento de creatinina é natural, é fisiológico, ele é decorrente
exatamente dessa conversão espontânea que o nosso organismo tem de creatina a creatinina. Todos nós teremos isso, não é somente o atleta, todos nós teremos isso. Então, essa alteração, ela não significa alteração da função renal, significa que parte daquela creatina está sendo eliminada na urina na forma de creatinina, e isso é normal. Bom, mas como é que eu faço para avaliar a função renal? Utilize outro marcador. Utilize um clearance de inulina, EDTA, a gente vai falar mais sobre isso, cistatina C, de marcadores que não passem pela creatinina, porque a creatinina estará comprometida por essa conversão espontânea que nós teremos ali de creatina a creatinina. Então, nesse conjunto de informações, o que nós temos a clareza é que a suplementação de creatina, ela vai ajudar esse indivíduo em termos de cognição, vai ajudar esse indivíduo em termos de capacidade de esforço prolongado, intenso, vai ajudar esse indivíduo caso ele tenha uma isquemia em algum dos tecidos-alvo da suplementação de creatina, porém, tudo isso precisa ser cuidadosamente analisado para que o ganho seja maior do que o risco, o ganho seja maior do que o prejuízo que eventualmente ele possa ter. Então, é um suplemento interessante, é um suplemento que traz características relevantes para o nosso organismo, porém, requer todos esses cuidados a partir dessas informações metabólicas que nós acabamos de dividir com você. Um outro dado relevante é com relação ao transporte que nós temos dessa creatina para todo o organismo. O transporte ele é bastante democrático, porém, os órgãos que são mais ativos se beneficiam mais da suplementação de creatina. Isso quer dizer que aquela musculatura exercitada tende a receber maior aporte de fosfarilcreatina, ou melhor, de creatina, convertendo a fosfarilcreatina. E com isso, a gente consegue aumentar as reservas de fosfarilcreatina, conseguindo aumentar a capacidade de esforço desse organismo. Então, é sempre interessante pensar no organismo como um todo, como é que ele se reorganiza a partir dessa suplementação, a partir do consumo alimentar ou das duas coisas, consumo alimentar mais suplementação. E aí a gente tem a integração dessas duas situações. Por isso que sempre é importante ter um raciocínio que a gente chama de raciocínio clínico da suplementação, que você enxergue um pouco além do que todo mundo fala, que você enxergue um pouco além do que o senso comum diz. E é essa a ideia desse nosso curso aqui, dessa nossa imersão na creatina, para que você tenha muita consistência e muita segurança no uso e na prescrição da creatina como um suplemento, para que, doravante, qualquer coisa que você precise fazer, você saiba o momento e a forma de utilizar essa creatina e não apenas fazer o que todo mundo faz. Todo mundo suplementa com 2 gramas, todo mundo suplementa com 5 gramas. Não precisa ser assim. Você precisa ter uma precisão para que o seu atleta ganhe confiança em você, para que o seu paciente ganhe confiança em você. E a partir daí você vai ver que esse suplemento que surge até como investigação no modelo experimental, no modelo com animais. O primeiro estudo que foi feito experimentalmente foi com cavalos, para se ter uma ideia. E hoje, se ele chega para o consumo humano com essa segurança, foi exatamente dessa extrapolação. Porém, saber que existe uma precisão nessa relação do consumo de creatina e do ganho da capacidade contrátil, no ganho da manutenção da contração intensa, no ganho dessa capacidade de geração de força e, consequentemente, a hipertrofia decorrente dessa ação. Então, não é simplesmente pensar na dose de creatina, na quantidade a ser ingerida, mas também na forma com que a gente vai fazer esse incremento, na forma com que a gente terá esse ganho, para que você consiga ter o maior resultado possível, com o menor risco possível, sabendo que, ao aumentar massa, aumentar densidade, você altera variáveis importantes desse seu indivíduo, desse seu atleta. Um outro dado importante em relação à alteração em vivo, que aqui foi feita uma perda da concentração de creatina avaliada por um marcador, que é o deutério, e também é um estudo em vivo, mostrando qual é a perda que nós temos
ao longo ali de 40 e poucos dias. Na verdade, o estudo ele foi até 50 dias, mas aqui expresso está até 45 dias. Então, nessa tela, o que nós encontramos é que se você pegar como 4 a concentração mais alta e pegar ali como 1,9, 2 a concentração mais baixa, nós teremos um decaimento da concentração de creatina em aproximadamente 40 dias. É exatamente esse o dado que eu falei para vocês, que em 40 dias, na retirada da creatina, você tende a voltar aos padrões mais fisiológicos, mas antes da suplementação. Então, quando você quer fazer o que a gente chama, né, cientificamente, de washout, de limpeza do organismo, você precisa de um tempo aproximado de 40 dias para garantir que essa suplementação já não está mais presente naquele organismo, ou seja, você vai diluindo toda a sua reserva de fosfarilcreatina. Por que isso é importante? Vamos supor que você queira retirar a creatina e verificar o quanto de peso o seu indivíduo pode perder a partir dali. Saiba que a resposta a isso vai levar pelo menos 40 dias. Essa perda ela será uma perda de tecido magro, não de tecido gordo. Porém, se você de alguma forma precisa dessa variação de peso, lembre-se, ela acontecerá em aproximadamente 40 dias. Quando a gente pega um intervalo ali de 20 dias, observe que em 20 dias ele saiu de superior a 4 para algo em torno próximo de 3, pouquinho abaixo de 3. Então, em 20 dias, a gente já tem uma grande perda. Porém, a perda total consolidada, ela só vai acontecer em aproximadamente 40 dias. Então, tempo de limpeza do organismo da creatina suplementada por volta de 40 dias. E aí a gente consegue fechar esse panorama inicial dessa aula de hoje, aonde a gente discute quanto tempo eu preciso para saturar um organismo de creatina, aproximadamente 30 dias, com 3 gramas por dia, o que dá aproximadamente 0,4% do peso corporal. Quanto tempo eu levo para limpar esse organismo de creatina? Aproximadamente 40 dias, a partir de uma ingestão igual a 0 de creatina. Quanto tempo eu levo para que essa concentração estabilizada estabilize também a concentração de água no organismo? Isso vai depender do consumo alimentar de creatina do indivíduo. Se eu pegar um onívoro, ele tende a fazer isso num período inferior a 30 dias. Se eu pegar um indivíduo vegetariano, vegano, ele tende a fazer isso num período superior a 30 dias. Então, o tempo em que eu vou estabilizar as reservas de fosfarilcreatina dependerá do padrão alimentar desse indivíduo que eu estou avaliando. Além disso, qual a temperatura ideal que eu tenho para saturar o meu organismo? Aproximadamente a temperatura corporal, 36, 37 graus. Ah, mas espera aí, eu preciso de uma dose muito alta para saturar? Não, eu não preciso de uma dose muito alta para saturar, porque uma dose muito alta, eu rapidamente vou começar a eliminar uma grande quantidade de creatinina e vou mais eliminar creatinina na urina do que eu incorporarei creatina no meu tecido muscular como fosfarilcreatina. Então, nessa aula que a gente teve, introdutória dos conceitos da creatina, a gente consegue responder boa parte das perguntas que quase todo mundo tem em relação à creatina. Dose, tempo, quanto tempo para desaparecer do organismo, enfim. A gente tem um overview bem importante dessa relação do organismo com a creatina. Nas próximas aulas, a gente irá também ver como é que o nosso organismo produz essa creatina, quais são os alimentos e os nutrientes envolvidos nessa síntese, que tipo de benefício eu posso ter para um indivíduo não atleta, mas doente, um indivíduo diabético, um indivíduo idoso, como eu posso ter ganhos adicionais em relação a isso e como tudo isso pode ajudar esse nosso indivíduo a fazer um bom uso da creatina e ter um bom resultado a partir dali. Então, esse dado é um dado relevante e a gente gostaria de finalizar essa nossa aula de hoje falando com esses conceitos. Boa parte das suas dúvidas em relação à creatina já estarão sanadas, porém, existe mais informação e nós iremos compartilhar com você ao longo
dessas nossas 6 aulas para que você ganhe muita segurança em relação à suplementação de creatina, quer seja para o seu atleta, quer seja para o seu paciente, quer seja para o idoso que você acompanha, ou para você mesmo, que você consiga o maior resultado dessa suplementação dentro do seu projeto de acompanhamento ou seu projeto individual. Esses são os dados relevantes dessa aula e a gente volta depois com mais informações em relação à creatina e qualquer dúvida a gente conversa. Até mais!